Fala galera, antes da palavra começar eu tenho algumas informações para você. O horário dos nossos cultos são dia de quinta às 7h30, nós temos também dia de domingo no horário da manhã às 10h30 e no horário da noite às 7 horas. E se você quiser nos fazer uma visita, será muito bem-vindo e o nosso endereço vai ficar aqui, bem informadinho para você. Glória a Deus. Abre sua Bíblia em 1 Reis, capítulo 4. Amém? Diz assim: deu também Deus a Salomão sabedoria, grandíssimo entendimento, e larga inteligência como a areia que está na praia do mar. Obrigado. Deus deu, fala comigo, Deus deu. Porque se tem algo que Deus dá é sabedoria. Tiago capítulo 1, verso 5, anota aí para você ler em casa, diz: se você está precisando de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá, e não nega. Agora, porém, peça com fé. Peça, porém, com a certeza de que vai receber. Porque essa é a nossa jornada com Deus. Porque o grande problema da humanidade é andar pela sua própria mentalidade. Então, se começar a andar pela mentalidade de Deus, que a igreja tem esse papel de incutir, a gente chama de cauterizar a mentalidade de Deus. Pastor, qual é a mentalidade de Deus? A Bíblia, que é a mentalidade de Deus, que é a revelação. Porque está escrito lá no livro de Provérbios, sem conselho o povo se desvia. Conselho é revelação. A palavra original para conselho é revelação. O povo se desvia, sem revelação. Porque sem revelação, sem a mentalidade de Deus. Mas Tiago também diz para você receber com mansidão a mentalidade de Deus que está sendo enxertada. Só que a grande verdade é que o ser humano, ele rejeita algumas coisas. Porque ele cria rota própria. Eu vou te falar, ovelha, Deus não nos chamou para criar rota própria. Deus nos chamou para andar por aquilo que Ele fez. Porque a jornada com Deus é Ele na frente. A jornada com Deus é? Eu tenho falado isso aí para você ao longo dessa caminhada, dessa série de mensagens, crescendo e prosperando. Porque se eu não tiver a mentalidade certa, tudo que eu receber eu vou jogar fora. Porque é assim que as pessoas fazem. Andam com a mentalidade errada e tudo que conquista joga fora. É isso. O mundo é assim. A grande questão é que às vezes a igreja limita o mundo dentro dessa questão. A respeito de divórcio, nunca houve tanto divórcio na igreja como tem acontecido isso. Porque as pessoas pegaram a forma do mundo conduzir a sua vida conjugal da mesma forma que a igreja tem conduzido. Mas a forma que a igreja conduz a vida conjugal, a vida familiar, é a partir da Bíblia, que é a sabedoria de Deus. Então, se eu não tenho a mentalidade, porque se eu não começar a aplicar a mentalidade de Deus, a minha mentalidade, eu vou perder, porque é aí que o ser humano perde. Porque você estava olhando Jesus, quem? Jejuando 40 dias, um ato espiritual. Amém ou não amém? Porque tem gente que acha que só porque é da igreja, só porque jejua, só porque ora, o diabo não se aproxima. Está enganado. Então, quem anda a sério é que ele quer incutir as mentalidades dele. Porque Jesus estava lá jejuando, ele apareceu pertinho de Jesus no momento exato que Jesus teve fome. Jesus jejuando, teve fome Jesus.
Ele não apareceu para perturbar quando estava no jejum. Quando Jesus teve fome. Quando terminou o jejum, ele apareceu. Porque ele fica espreitando oportunidade para derrubar crente, querido. E o texto diz que ele falou para Jesus: se tu é o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Jesus falou: nem só de pães viverá o homem. Mas antes disso, Jesus falou: está escrito, Satanás, que nem só de pão viverá o homem. Então, Jesus deixou claro para ele que seguia o que estava escrito, que era a mentalidade de Deus. Amém ou não amém? Porque nós não vencemos essa guerra espiritual com a nossa mentalidade, mas com a mentalidade de Deus em nós. E é isso que nos dá a sabedoria para lidar com as situações. E ele tentou 3 vezes. Quantas vezes? E 3 vezes Jesus falou para ele: está escrito. Está escrito. Porque guerra espiritual se vence de maneira espiritual. E quem vence de maneira espiritual, quem é espiritual. Não é quem, eu sou da igreja. Eu posso ser da igreja e não ser espiritual. Ou tem uma espiritualidade que eu estava falando quinta-feira aqui, que está cheio de forma espiritual, que não tem nada a ver com Deus. Porque você quer ver a maior mentira do diabo nessa terra? Todos os caminhos levam a Deus. Todos os caminhos levam a Deus. Então, só o fato de ser algo espiritual leva a Deus. E não é. Porque está com a mentalidade errada. Porque o que aproxima a nossa vida de Deus ou afasta é a mentalidade. E o texto diz que Deus deu sabedoria a Salomão. Deu para quê? Para que a mentalidade dele, de Salomão, que ele estava governando o povo, que a proposta de Deus é sempre você ser usado para alcançar outros. Amém? Então Deus está treinando você por causa de outros. Deus está treinando você por causa do seu marido, treinando você por causa da sua esposa, Deus está treinando por causa da sua mãe, por causa do seu chefe, por causa de alguém. Então, quando Salomão pediu sabedoria a Deus, Deus deu. Por quê? Porque ele falou para poder governar esse teu grande povo aí. Porque tinha outros envolvidos. Então, Deus não está querendo te dar a sabedoria dele só para mim. Individualismo. Irmão, com individualismo ninguém conquista nada com Deus. Ovelha, a tua vida agora é por causa de outros. Fala amém aí, meu irmão. Porque José passou o que passou. Mas ele lá no capítulo 45 de Gênesis, ele diz: não foram vocês que me enviaram para cá, mas Deus me enviou por causa de vocês. Então você chegou primeiro. Então a sabedoria de Deus traz construção para a tua casa, para a tua família. Tua família será transformada. Pode ter certeza disso, com a sabedoria de Deus. Agora, o que falta, que a sabedoria de Deus não é pela carne. Porque Deus, Romanos capítulo 8, verso 8, diz que carne nem sangue não tem parte com Deus. A carne não vai entrar no reino de Deus. Então, andar na carne é afastar Deus da sua vida. Andar na carne é andar por sua própria vontade. Fazer o que você acha, o que você pensa. A tua mente, ela conduz você a isso. E andar de maneira espiritual é andar por aquilo que Deus pede. Eu peguei numa versão que diz assim: Deus deu a Salomão sabedoria e entendimento fora do comum. E uma inteligência tão vasta como a areia que está na praia do mar. Fora do comum. Porque o que Deus faz é sobrenatural. Então é algo que você precisa passar a reconhecer que não vem de você, mas vem de Deus. De onde veio isso? Vem de Deus. Essa semana eu fiz um comentário lá no trabalho, foi até com o Luiz mesmo que eu falei isso. Aquele dia assim que estava meio ruim, apareceu, foi no domingo, né? Aquele casal lá que apareceu no final lá, né? Eu falei: Luiz, esse casal foi enviado por Deus. Aquele dia que não está legal, de repente o casal chegou e final do mês fez uma compra daquelas. Falei: está vendo? É uma provisão de Deus. Porque é assim que Deus faz. Agora, eu não tenho a maturidade para reconhecer, então o que eu não reconheço eu não agradeço. Você está ouvindo ou não? Que eu reconheço. Ou então eu agradeço por agradecer. E não é isso que Deus quer, querido. Deus não criou você para ser um boneco. Amém ou não amém?
Deus criou você para ter relacionamento com Ele. É realmente gratidão. Quando tu vê Davi, ele não estava respondendo uma mantra que foi criado, um conjunto de regras que deram para ele, ó, toda noite você recita isso aqui. Não, era coração, era sensibilidade, era relacionamento. É isso que Deus espera. É Ele ser tratado como alguém real para você. Porque os discípulos estavam com Jesus, mas Jesus não era tão Deus para eles assim. Tanto que quando Jesus fazia alguma coisa, eles falavam: uau, verdadeiramente tu é o Filho de Deus. Mas eles estavam andando com Jesus. Mas por que não tinha isso? Porque faltava a sabedoria de Deus. Porque a mentalidade certa é produzida pela mentalidade de Deus. Porque Salomão, eu estava olhando, uma das primeiras coisas que ele fez foi, logo nesse texto mesmo, diz que uma mulher, duas prostitutas, na versão que eu li, foram duas prostitutas, moravam no mesmo lugar e as duas tiveram filhos. Uma, um dia, a outra teve filho 3 dias depois. Só que uma delas dormiu e matou o filho. O que ela fez? Enquanto a outra estava dormindo, ela foi lá, pegou a criança e trocou. Só que a mãe, quando acordou de manhã, falou: isso aqui não é meu filho. Aí olhou, estava o filho dela lá. Aí houve aquela discussão, ela: não, esse é teu filho que morreu. Aí foram lá falar com Salomão, que Salomão era o juiz, o rei que via isso. Aí falaram com ele a respeito disso e contaram esse fato. Aí ele falou: vamos fazer o seguinte, pega uma espada lá, traz a criança aqui, corta no meio e dá um pedaço para cada mãe. Pronto, está resolvido o problema. Aí uma delas: não faz isso não, deixa para ela, deixa a criança com ela. Aí ele falou: dá a criança para ela, que ela é a mãe da criança. Enquanto a outra estava falando: isso mesmo, corta a criança, porque não tem jeito. Aí a Bíblia diz que o coração de mãe se aqueceu. Ela preferia que o filho tivesse vivo mesmo que não tivesse com ela. Então a sabedoria. E todo mundo reconhecia que isso não vinha dele, vinha de Deus. Por que Deus deu esse pensamento, essa sabedoria a Salomão? Porque o pensamento desse mundo só tem um propósito: destruição. O pensamento do mundo é qual? Uma pessoa casada, fala para alguém do mundo aí que está com problema no casamento: ó, rapaz, eu acho que meu marido está sendo infiel à minha esposa. E o conselho é: rapaz, faz também, rapaz. Faz também, faz a mesma coisa, rapaz, paga na mesma moeda, pô. É assim. Porque esse é o conselho do mundo. E o conselho do mundo é só para destruir, querido. Então, ovelha, cuidado a quem você pede conselho no momento de crise na tua vida. Nunca peça conselho a alguém que não vai poder te ajudar, querido. Porque não tem conteúdo. Não tem a sabedoria de Deus. Porque a sabedoria de Deus é para mudar. Então tem que avaliar se está pensando como todo mundo, se está caminhando com a mentalidade de Deus ou com a mentalidade do mundo. Essa é a avaliação que nós precisamos fazer. Porque iluminamos a nossa mente com a verdade de Deus. A Bíblia diz, Davi já falou isso, que no Salmo 119, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, qual ilumina todo o meu caminho. Então, como é que tu ilumina a tua mentalidade? Porque no livro de Mateus capítulo 4, verso 20, está escrito lá: um povo que andava em trevas nasceu-lhe uma grande luz. Um povo que andava no vale da sombra da morte, nasceu a luz do Senhor. Como é que nós andávamos antigamente? Em trevas, querido, na escuridão. Nós não sabíamos qual era o amanhã. Nós poderíamos termos até uma projeção, mas não era de fato, de verdade. Porque nós éramos guiados pela escuridão, pelo oculto, sem saber o que vai ser amanhã. Aí, sabe qual era a resposta de alguns? Ainda é até hoje: ao amanhã Deus pertence. E Deus nos chamou para projetar o nosso futuro, amém ou amém? Porque a sabedoria de Deus em nós é justificada pelas nossas obras. Você precisa fazer essa avaliação, querido. Se você está andando pela tua sabedoria
pela sabedoria de Deus. Como tem sido as tuas decisões? Qual tem dado certo ou só tem dado errado? Porque a atração para o erro, querido, aumenta todo dia. Todo dia você é atraído para o erro, sabia disso? Você não precisa nem fazer nada para errar, mas você é atraído todo dia para o erro. Porque isso está incutido na nossa vida. Então quem caminha com a mente de Deus não é precipitado, é cauteloso. Sabe o que essas propagandas de televisão faz? Ativar a tua precipitação. Eu já disse aqui que você nunca será próspero se tu não se levantar contra o teu inimigo. Qual, pastor? Quem é meu inimigo? Fala aí, minha sogra, meu sogro, meu vizinho, é o gato, é o cachorro. Sabe quem é o inimigo da tua prosperidade? A precipitação. A Casa Bahia está falando aí, compre agora e pague em janeiro. O 13º já foi, tem gente que já nem recebeu o 13º ainda, mas... Ih, rapaz, vou comprar uma televisão agora para botar no banheiro. Já tem televisão em tudo quanto é lugar. E saiu um iPhone 12, que é 12 ou 13 mil. Ai, eu tenho que ter um. Ai, tem gente que nem dorme, meu irmão, de tanta ansiedade. Aí é o Magazine Luiza, já sabe disso. Antecipe suas compras de Natal. Já está de olho no teu 13º. Você quer saber se você está caminhando com a mente de Deus? Quando tu vai numa loja, pergunta o preço e vai perguntar na outra também. Porque o vendedor fala lá, ó, é a última, hein? Ó, amanhã tu pode não ter mais essa chance, hein? Quer prosperar? Eu preguei uma palavra sobre prosperidade na Rede Família aqui, eu falei duas coisas. Primeira, se levanta contra o teu inimigo, Visa e Mastercard. E o Elo também. Quebra teu inimigo. Pega ele amanhã, olha assim, eu vou te quebrar, rapaz. Porque quem não tem controle com cartão de crédito, não pode ter cartão de crédito. Você está me ouvindo ou não? A primeira coisa é se levanta contra o teu inimigo. Pastor, meu inimigo? É ele. 13% de juros ao mês. Em segunda coisa, tira 1/5 do que você ganha e guarda. Primeiro os 10% da obra, coloca a obra de Deus sempre em primeiro lugar na tua vida. Olha o que ela fez. Quando ela priorizou a obra de Deus, ela foi promovida. Primeira obra de Deus. Depois que você tirar o da obra de Deus, tu tira 1/5 e guarda. Só isso. Mas se não for cauteloso, você não... Vou encher teu coração agora de alegria, quer ver? Comprar não é errado. Errado é desorganizar as prioridades com a sua compra. Comprar não é errado. Eu até falei na rede de casais que é importante tirar um dinheiro para comprar. Porque comprar faz bem à alma. Então, em vez em quando, é bom comprar. Mas desorganizar suas prioridades com a sua compra é errado, querido. Então, a gente está falando de prosperidade, porque você deve estar falando assim, não vou lá no culto hoje não, que o pastor vai falar de prosperidade, não fala de grana. Que dia que o senhor vai falar de grana no meu bolso, pastor? Grana, quero grana. Porque quando fala de prosperidade, a pessoa fala logo, grana. Isso é resultado, querido. Os sinais seguem os que? Isso é resultado. Isso não é o nosso foco. Então, o que eu tenho que fazer, pastor? Aplicar a sabedoria de Deus. Que aplicar a sabedoria de Deus é que tira a nossa vida do caos para a ordem. Eu preciso aplicar a sabedoria de Deus para organizar minha vida. Falei, eu preciso da sabedoria de Deus para organizar minha vida. Qual o nome do país? O país lá, o lema do país é ordem e... Mas por que não tem progresso?
Aí aparece alguém para colocar ordem, o cara é falador, é isso, é aquilo. Porque está escrito lá na bandeira, ordem e progresso. Então, o nosso país tem um ato profético, só tem progresso se tiver ordem. Você está me ouvindo ou não? Então, se falta progresso, também está faltando ordem de organizar a sua vida. E como é que a gente faz isso? Com a sabedoria de Deus. Mas eu quero ser da igreja, eu estou na igreja. Qual o propósito da igreja na tua vida, querido? Trazer maturidade para você lidar. Porque eu não vou ficar lidando com uma coisa tão séria chamada finanças na infantilidade. Por que as pessoas fazem isso? As pessoas agem na infantilidade, ganham 50, gastam 200. Amanhã a Deus pertence, eu quero viver o hoje. É isso aí. Eu até coloquei aqui, por que Salomão foi para a vala? Porque deixou a mentalidade de Deus para andar pela sua. Porque você sabe que Salomão foi para a vala, né? Ele andava direitinho com Deus, a sabedoria de Deus, arrebentando. Daqui a pouco ele, foi para a vala. Sabe por quê que foi para a vala? Porque deixou a sabedoria de Deus para andar pela sua própria mentalidade. Para tu ter uma ideia, contaram aí, Salomão teve 1000 e poucas mulheres, olha só. 1000 e poucas mulheres. E quando ele dava presente, ele dava de 2 milhões. A rainha de Sabá foi lá, deu 1 milhão a ele pegou, mandou dar 2 a ela. Então você imagina só. Salomão, para poder fazer a aliança, ele trazia os deuses dos outros povos para dentro de Israel. Porque teve um momento que já não importava mais agradar a Deus, mas sim agradar a ele. E agradar as mulheres dele. Fazer aliança. Porque Davi conquistou a aliança com guerra. Salomão queria conquistar a aliança com troca. Ovelha, vai ter hora que vai ter guerra, meu irmão. Fala para o teu irmão assim, bate no ombro, fala, vai ter hora que vai ter guerra. Não tem jeito. Tem hora que a batalha tem guerra, querido. Não adianta, vou ficar só na paz. Porque ele não queria fazer guerra com os povos ao lado, ele casava com as filhas, com as princesas. Aí elas tomam ídolo de sacrifício em Israel. E tirava a prosperidade de Israel. Porque a adoração a outros deuses fecha os céus sobre a nossa cabeça. Por isso que o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. Porque ninguém pode agradar a 2 senhores. Eu amo a Deus ou a riquezas. Por isso que Jesus falou, ninguém serve a 2 senhores. Porque o que tem mais gente fazendo é idolatrando. Abre uma porta, bota uma faixa ali na porta, ó. Entra na igreja hoje, amanhã tu ganha um carro 0. Entra na igreja hoje, amanhã tu fica no lugar do teu chefe. E um montão de gente se afastando da vida eterna por causa dessas coisas. Que não vem mais para a igreja para buscar salvação da alma. Vem para a igreja para buscar prosperidade. E prosperidade é resultado de caminhada. Pastor, não dá para o senhor fazer isso não. Faz uma campanha 7 semanas derrubando as muralhas. Eu vou gerar o quê em você? Quero gerar salvação, amém ou não amém? Tu vai para o céu comigo, não, amém? Pastor, o senhor vai fazer isso? Eu não. A igreja vai ficar vazia, não tem problema, fica eu e ela. Eu prego para ela, ela prega para mim. Eu não vou fazer isso. Deus não me chamou para fazer isso. Deus me chamou para ensinar a verdade. Que maturidade traz crescimento, crescimento traz prosperidade. Porque Deus quer derramar algo sobre a tua casa, teu casamento. Agora, prosperidade a respeito de Deus é ampla suficiência. É de as pessoas olhar para você e ver Deus agindo poderosamente na tua vida. Agora, querido, por que tem um montão que vai para a vala? Por causa disso. Propósito errado. Eu estou na igreja. Querido, estar na igreja e andar com a mentalidade de Deus são 2 coisas totalmente diferentes. Salomão ainda era da igreja. Só que andava com a sua. Porque o inimigo destrói a caminhada do crente pela maneira errada de pensar. Você acha que Salomão começou a pensar errado do dia para a noite? Não. Mas daqui a pouco começou a pensar. E o inimigo vai só investindo. A Bíblia diz que ele anda ao derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Você tem que ter um coração quebrantado diante de Deus, para quando você ouve a voz de Deus, o relacionamento com Deus. Porque quando vier que não é de Deus, você já sabe, isso não é de Deus, cara.
Essa mentalidade aí, peraí, deixa eu tirar isso aqui, sai fora, Satanás. Porque ele é oportunista. Como eu sou da igreja, é isso mesmo, irmão. Não tem jeito. A Bíblia diz para você levantar o escudo da fé para apagar os dardos inflamados do maligno, que quer atingir a tua mente, colocar sobre você o capacete da salvação. Olha para a pessoa que está ao teu lado e fala, protege a tua mente. Então, sem a sabedoria de Deus, querido, você é um alvo fácil, porque a jornada de crescimento é a mudança de mentalidade. Qual é a jornada? Fala, mudança, mentalidade. Pastor, eu sou da igreja, mas continuo pensando como eu pensava. Está errado, querido. Pensamento não é pecado, mas gera hábitos errados. Pensar não é pecado. Agora, agir pelo que pensa é pecado. Porque Tiago diz que o pensamento dá caminho para o erro. Então, eu erro pelo que eu penso. E a caminhada com Deus é de paciência. Fala comigo, a caminhada com Deus é de paciência. Fala, paciência. Olha para a pessoa que está perto de você e fala, paciência. Paciência. Olha para o outro e fala, paciência. Ah, mas eu quero agora. Eu quero um momento. Pronto, foi para a vala. Eu quero me sentir bem hoje. Eu quero viver o hoje. Foi para a vala. Já era. E o que acontece é assim. Porque as pessoas acham que andar com Deus é andar por sentimento. Querido, andar pela fé não tem nada a ver com o que você sente. Tem a ver com o que você crê. Amém, amém? E o que você crê tem a ver com o que você dá atenção. Como foco na tua vida. De encher teu coração da verdade. Porque a bênção de Deus se estabelece pelo sacrifício de esperar e continuar tendo fé. Porque está cheio de gente que continua esperando, mas não tem mais fé. Ué, mas não está esperando? Está sobrevivendo. Mas que tem fé ou não? Porque todo combate é vencido por fé. Fala comigo, todo combate é vencido por fé, é espiritual. Então, a guerra é para mim abandonar a fé. Então, se eu abandonar a fé, eu abandonei o caminho da minha vitória. Porque a resistência do inimigo é para minar a tua fé. Ah, mas está demorando muito. Não, é você que está contando tempo, Deus não está. Ah, eu queria que fosse ontem. Pronto, já era. Vala. É? De maneira nenhuma pode ser assim. Pastor, mas eu não posso ter esse comportamento com Deus? Não, querido, porque não é da nossa forma, é da dele. Ele sabe tudo. Ele sabe como é que é. Ah, mas tem hora que... É isso aí. Só que a gente pega a nossa vontade e rola com ela. Quanto mais a tua vontade estiver estabelecida, mais você tem que orar e jejuar. Você está me ouvindo ou não? Você tem que fazer alguma coisa para você não se desviar, querido. Fala, eu preciso fazer alguma coisa para não desviar. Porque se aquilo que o diabo está fazendo está enfraquecendo você, ele vai continuar fazendo. Te enfraqueceu? Quebrou o carro, aleluia. Amanhã, Deus está no controle. Ah, mas acabou o arroz, Deus está no controle. Você está ouvindo ou não? Pastor, mas a Bíblia diz que tudo dá graça, não é pelo que você passa, mas saber que amanhã pode ser diferente, que o Deus Todo-Poderoso está ao teu favor. Basta o seu dia, o seu próprio mal. A grande questão é que tem muita gente levando o mal desse dia para o outro dia. Porque não consegue, de maneira nenhuma, olhar além daquilo. Ah, mas eu só vejo o que eu estou vivendo. Aí roubou tua fé. Porque teus olhos estão no que você vive, não no que você crê. Essa que é a diferença. Tira os teus olhos do que você está vivendo e olha para o que você está crendo, amém? Porque para a igreja, dinheiro é consequência, não propósito. No mundo, dinheiro é propósito. Você sabe como é que é, nego passa por cima, mata a sogra, mata pai, mata sogro. Porque é consequência, é propósito. O propósito da pessoa é ganhar mais. Porque a pessoa, às vezes, ela, na própria igreja, ela fala, se eu ganhasse mais, minha vida melhoraria. É mesmo, querido. Sem a sabedoria de Deus, tu ia gastar o mais que você ganha. Se você comprasse 50, agora tu vai comprar 100, já está ganhando para 100? Então, se você não tiver a sabedoria de Deus para lhe dar, não adianta ganhar mais, querido. Você está me ouvindo ou não? Não adianta. Então, no mundo é isso. Outro dia eu escutei o Sérgio Cabral numa entrevista falando
que ele, eu fiquei muito, como é que dá o nome? Ganancioso. Só uma continha dele acharam 100 milhões. Que é isso, pô? Fiquei muito ganancioso. Por quê? Mas, então, quem cuida da nossa mente somos nós. Falei, eu cuido da minha mente. É isso aí. Porque você pode perder a sua mente em uma questão de segundos. Porque o inimigo é oportunista. Então, os que continuam são os que mantêm a mente alinhada com a verdade. Eu só vou continuar tendo fé se a minha mente estiver alinhada com a verdade. Porque todo combate que eu tenho, a primeira coisa, eu procuro um versículo que me impulsiona a continuar. No Salmo 27, verso 13, ele diz, eu verei a bondade do Senhor ainda na terra dos viventes. Hebreus capítulo 11, verso 3, diz que pela fé os antigos tiveram um bom testemunho. No livro de Marcos, capítulo 5, fala da mulher do fluxo de sangue. A Bíblia diz que Jesus falou para ela, a tua fé livrou você do teu sofrimento. Olha para a pessoa que está ao teu lado e fala, a tua fé tira você do teu sofrimento. Amém ou não amém? Que dia, pastor? Hoje. Porque tu tem que alinhar a tua vida com a verdade de Deus. No livro de Gênesis capítulo 25, diz que Rebeca era estéril, Isaac orou por Rebeca e Deus ouviu todas as orações de Isaac e Rebeca engravidou. Por quê? Porque Isaac teve orações com Deus. Mas eu quero que aconteça ontem. Tá bom. Fala com Deus então, que é ontem. Senhor, era para ontem, não veio ainda? Vou esperar mais não, hein? E Deus vai ficar olhando para você, ó. Você já viu que essas horas de crise nossa, Deus não fala nada? Pode murmurar, reclamar, gritar, espernear, chorar, bater com a cabeça na parede, ir para a caverna igual Elias fez e Deus estava lá. Depois de um tempão, Elias quase morto dentro da caverna já, caminhou um deserto inteiro, ele dentro da caverna, Deus apareceu lá e falou, Elias, está fazendo o que aqui? Deus deu comida a ele para ele comer na caminhada. Aí a pergunta de Deus, Deus apareceu na porta da caverna e perguntou, está fazendo o que aqui, Elias? Aí Elias contou aquela história que você já sabe. Deus sabia o que ele estava fazendo lá? Sabia, só não concordava. Porque a declaração dele, eu não sou melhor do que os meus pais. Ovelha, não deixa a crise desse mundo te afastar da presença do Senhor, que você demora tanto tempo para chegar. É tanto tempo. Que a proposta do inimigo, querido, é colocar você contra Deus, para você se afastar. Porque quando você culpa a Deus do que você está vivendo, você vai se afastar. E Deus não nos chamou para se afastar. Deus nos chamou para aproximar. Amém ou não amém? É aproximar e não afastar. Eu e você, o nosso pensamento. Pastor, qual é o pensamento certo? Se aproximar de Deus. Tudo que você estiver vivendo tem que te aproximar de Deus. Mas eu estou mal na minha alma. Isso é carne, querido. Crença não tem nada a ver com o que você sente. Não tem nada com o que você vê. Mesmo diante de dificuldades, eu estou me aproximando de Deus, então eu estou crescendo. Cada dia eu estou mais firme, estou crescendo. Mas cada dia tem um problema novo, não tem problema. Tem um relacionamento novo com Deus também. Estou crescendo, fala, estou crescendo. Prosperidade, fala, prosperidade é consequência. Daqui a pouco eu vou ver as minhas colheitas, amém? Daqui a pouco minhas colheitas, profetiza assim, as minhas colheitas vão aparecer na minha casa. Eu vou dar testemunho de colheitas, eu vou dar testemunho da minha firmeza. A minha firmeza com Deus produz o meu testemunho. Eu terei um testemunho transformador. Minha família aos pés do Senhor, minha casa servindo ao Senhor. Porque a minha mente está direcionada por Deus. E as ideias, aquilo que eu preciso, vem de Deus. Porque, querido, pensamento errado surge constantemente.
Mas quem segue com a mentalidade do céu vence as mentalidades das trevas. Fala comigo, mentalidade das trevas não tem autorização de permanecer. Fala, mentalidade das trevas não governa a minha vida. Eu enxergo como Deus enxerga, eu vejo como Deus vê, eu ouço como Deus ouve, porque eu estou sendo direcionado pelo pensamento de Deus. Fala, o pensamento das trevas não governam a minha vida, não determina o meu futuro. No nome de Jesus, meu casamento é direcionado pela sabedoria de Deus. A minha vida financeira, profetiza, querido, a minha vida financeira, a direção quem dá é Deus. As portas que se abrem é Deus quem abre. A sabedoria de Deus. Estou caminhando a sabedoria de Deus, com a mentalidade de Deus. Amanhã o meu dia, todo ele será direcionado pela sabedoria de Deus, pela mentalidade de Deus. Eu trago a existência do mundo espiritual, o milagre para minha casa, pela sabedoria de Deus. Amém? Fica de pé. Aleluia. Eu posso caminhar como Deus determinou, com firmeza de propósito. Salomão perdeu tudo, querido, que tinha conquistado, porque deixou a sabedoria de Deus de lado. Pastor, eu estou cansado. Cansaço querido, passa. E as coisas que acontecem na nossa vida, elas demonstram o quanto nós estamos firmes. Porque firmeza não tem a ver com mente, tem a ver com coração. Porque onde está o teu coração, está o teu tesouro. Algo que você ganhou. A Bíblia diz que nós temos um tesouro num vaso de barro. Então você está guardando um tesouro naquilo que é frágil. Você é frágil, nós somos frágeis. Mas temos um tesouro dentro de nós. Mas vaso de barro também se quebra com facilidade, também se conserta com facilidade, que tem algo dentro de nós maravilhoso, querido. É o Deus Todo-Poderoso, o Senhor Deus Espírito Santo, se movendo. Pastor, mas eu estou triste, eu estou isso, aquilo. Eu sei, querido, esses sentimentos vêm na nossa vida, mas nós ainda continuamos sendo Deus, amém, a nosso favor. Ainda continuamos sendo Deus, ainda existe Deus ainda. Deus ainda está no controle da nossa vida. Amanhã, essa hora, você já pode ter um testemunho novo de vitória para contar, porque Deus foi na frente do seu combate. Você deixou Deus continuar sendo o governador da tua vida, aquele que te levanta. Fecha teus olhos, fala, Senhor, eu quero a tua sabedoria. Pede a Ele, querido. Profetiza para a tua casa. Pastor, eu quero governar o relacionamento da minha casa, meu relacionamento conjugal. Como que eu faço para direcionar a vida dos meus filhos? Pede a sabedoria de Deus. Fala, Senhor, eu preciso da tua sabedoria. Nós precisamos, Espírito Santo, da tua sabedoria. Porque os discípulos, no livro de Atos, capítulo 11, foram chamados de cristãos. A tua palavra diz que Pedro era iletrado, mas teve um momento que toda Jerusalém estava impactada com a tua sabedoria na vida de Pedro. E eles falavam, não são esses pescadores, e aquele não é fulano? De onde vem essa sabedoria? Vem de ti, Senhor, do relacionamento contigo, porque nós temos um coração aberto para sermos tocados por Ti, direcionados por Ti, e amanhã tomarmos as decisões certas, Senhor, porque a Tua mente tem governado a nossa vida, meu Deus. E nos posicionamos, não andamos pela nossa própria vontade, não,
Senhor, na ignorância dos sentidos, batendo de frente com aquilo que é certo, com aquilo que é a verdade, Senhor, e quebrando a nossa vida. Não, o teu pensamento é de construção, a nossa vida está caminhando, tem um projeto maravilhoso, que a tua palavra diz que antes da fundação do mundo, o Senhor já projetou a nossa vida. Por isso nós chamamos a existência debaixo do teu poder, da tua graça, meu Deus, em nome de Jesus, que a sabedoria do teu reino venha, ó Deus, direcionar nossa vida para as questões do dia a dia, que, ó Deus, nós não vivemos por ocasiões. Oxa, canta lá, baixeira, cantará, baixeira. Andamos por aquilo que tu és, governando a nossa vida. Meu Deus, que todo nível de infantilidade nossa a respeito das situações que aparecem, porque, Senhor, nós nos colocamos diante de Ti para lidar com sabedoria para aquilo que acontece na empresa, na casa, no trabalho, na família, meu Deus, em nome de Jesus, porque a mentalidade do erro está estabelecida nessa terra, mas nós caminhamos pela Tua vontade. Espírito Santo